Ora, boa tarde a todos os camaradas presentes ao 15º Congresso Distrital do PS Porto. Boa tarde a todos os elementos que compõem a mesa, extensivo ao Dr. José Luís Carneiro, sendo eleito Presidente da Federação Distrital do PS Porto, e aproveito desde já para lhe agradecer os meus sinceros parabéns e ao mesmo tempo faço votos para que tenha um bom desempenho no exercício das suas funções, no mandato que vai ter início a partir de agora. Caros camaradas, sou apoiante da candidatura da Lista Verde e, por essa razão, apoio e defendo a moção de orientação política por um Porto liderante, cujo primeiro subscritor é o Dr. Guilherme Pinto, que, na minha modesta opinião, visava ter uma voz firme, diferente e objetiva em defesa da região, do Distrito e do Porto em particular. Não quis o destino que assim fosse e, por isso, só teremos que aceitar democraticamente a vontade dos votos expressos das urnas que, no dia 16 de junho de 2012, conferiram a vitória ao Dr. José Luís Carneiro. Caros camaradas, sobre esta questão nada mais tenho a acrescentar, mas quero continuar o meu discurso sobre algo que desde abril me anda a incomodar na minha perspectiva de militante, de membro da Comissão Política Conselhia e Distrital. Pois vejo nesta liderança atual do PS medo de fazer uma oposição firme e clara a este governo de direita liberal que nos governa para defender, no meu ponto de vista, os valores que nós socialistas, em relação à votação, no mesmo orçamento. Que nós estamos habituados, no ponto de vista dos valores que nós socialistas estamos habituados. Vou começar pelo seguinte. Reparei no passado bem recente, ou seja, no último Orçamento de Estado para 2012, que a posição do Partido Socialista em relação à votação do mesmo orçamento não foi nem de perto nem de longe aquilo que muitos de nós socialistas desejávamos. Mas compreendo em certa medida que depois da explicação que o nosso Secretário-Geral nos deu nas reuniões que antecederam a aprovação do orçamento para 2012, que na realidade teria que ser esse o sentido do voto do PS, embora eu pessoalmente não tenha ficado muito convencido, pela simples razão de que foi um orçamento muito para além do acordo assinado pela Troika. Mas agora tenho dificuldade em perceber que escolhemos novamente votar da mesma forma, ou seja, na abstenção nesta nova lei do Código de Trabalho, imposta por este governo de direita PSD-CDS contra os trabalhadores portugueses, invocando sempre a mesma desculpa da Troika, e que, com esta lei, iriam criar mais emprego. Mas agora não chega. É preciso reduzir também os salários, que são muito elevados em Portugal. É isso que chama-se fraude, e que foi há dias assinado pelo Sr. Presidente da República. Troika é essa que só serve para penalizar os portugueses, mas quando a Troika é para aliviar em certa medida o sofrimento dos mesmos, é totalmente ignorada. Só para citar um caso recente, que todos os presentes aqui neste Congresso têm conhecimento, mas que eu não quero deixar de dizer. Reparem o que se deu com o Secretário de Estado de Energia por querer aplicar a indicação que emanava do acordo com a Troika de rever as parcerias público-privadas e os ganhos excessivos obscenos de algumas empresas públicas, entre elas a EDP, e que iriam naturalmente beneficiar os consumidores e as empresas, foi imediatamente demitido. Ao contrário do Secretário de Estado dos Transportes, que enganou o Primeiro-Ministro, pagando em duplicada a passagem na ponte 25 de abril, no mês de agosto de 2011, lesando os contribuintes portugueses e o Estado, em vários milhões de euros, continuam em funções, o que prova de facto que este governo é forte com os fracos e muito fraco com os fortes. Continuando o meu raciocínio e por aquilo que eu tenho constatado em variedíssimas conversas com militantes e simpatizantes do Partido Socialista, fazia todo o sentido que o voto do PS fosse categoricamente contra nesta nova lei laboral por duas razões. A primeira porque acho que a lei que existia, que foi negociada e aprovada pelo nosso governo em 2009, era uma lei que já por si só era liberal, o que satisfazia grande parte dos empregadores e empresários portugueses e até a própria Comissão Europeia. Que, embora penalizasse os trabalhadores, não era tão dura quanto esta lei, que foi aprovada na Assembleia da República no passado dia 30 de março de 2012, por este governo de direita e com a abstenção do PS, que vai ficar ligado a mais este ataque brutal contra os trabalhadores portugueses. E a segunda razão é que nos cabe a nós, militantes de base do PS, alertar os nossos representantes na Assembleia da República, por nós eleitos, do feedback que recolhemos ora nas pessoas com quem nos relacionamos diretamente no passado, no nosso dia-a-dia,
ou quando viajamos nos transportes públicos ou outros, e aquilo que hoje não abona muito a favor do Partido Socialista. Por isso, é nestes pequenos pormenores que julgo que são importantes para que o nosso partido mostre claramente que é diferente e intransigente na defesa dos valores em que nós socialistas acreditamos e que deveria fazer jus ao slogan atual do PS, que diz: as pessoas estão sempre em primeiro lugar, que são o direito ao emprego, o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, a habitação digna, a educação para todos, no respeito mútuo, etc. Estamos esquecidos desse slogan? Parece. Agora, repare que o Partido Socialista, atentadamente, já tem o seu voto formado para que caso este governo insista na retirada do feriado de 5 de outubro, que o voto do PS é contra. Sentido do voto que eu concordo. Mas pergunto, não fazia também sentido ter votado contra em vez da abstenção nesta? Até porque teríamos de pensar que, na realidade, estava em jogo o futuro da vida dos trabalhadores e de suas famílias, embora saibamos que esta lei laboral passaria sempre, mesmo que o PS votasse contra. Mas, pelo menos, não ficaríamos ligados a mais este ataque brutal contra os trabalhadores feito por este governo de direita, liberal, liderado por Passos Coelho. Quero aqui deixar uma ressalva que eu penso que é justa. Finalmente, o nosso secretário-geral pensa que acordou para a realidade e está a ter outra postura que eu vejo com apreço. Porque já vem a público, sem receio algum, dizer que o PS votará contra, caso este governo avance com a taxa de segurança alimentar, porque, na verdade, quem irá mais uma vez custear esse fundo será, sem sombra de dúvida, os consumidores. Como também votará contra se o governo voltar a pedir novos sacrifícios e mais austeridade aos portugueses, caso não consiga os 4,5% do déficit para este ano, que é aquilo que eu penso que vai acontecer. Já agora aproveito para juntar a minha voz à voz do notável do Partido Socialista. Obriguem este governo liberal de direita a denunciar o acordo que foi assinado pela Troika, porque a esmagadora maioria dos portugueses não tem conhecimento do acordo que foi assinado pelos três partidos e que muitas destas medidas de austeridade impostas por este governo não fazem parte do acordo. Caso do rombo do Pacto de Subsídio de Natal de 2011, os subsídios de férias de Natal de 2012, o aumento do IVA para alunos do primeiro lugar, eu vou acabar, porque o orçamento vem aqui, não foi está a falar quase há 8 minutos. Caros camaradas, digo-vos aqui aquilo que eu penso e aquilo que se justifica no meu entender. Não podemos ter medo nem vergonha do passado, porque o presente e o futuro faz-se naturalmente com o passado. E no passado, se calhar, fizemos algumas coisas menos boas, mas também fizemos coisas muito boas, e é isso que temos o dever de valorizar e de explicar a todos aqueles que estiverem disponíveis para ouvir as nossas explicações. Há tantas coisas boas que podemos enumerar do governo anterior, como a saúde, a educação, a recuperação do parque escolar, o computador Magalhães, o apoio a mais carenciados, o inglês do ensino básico, as energias renováveis, as novas oportunidades, etc. Deem o meu grito de revolta, já agora que fique bem claro. Eu não tenho vergonha do passado. Camaradas, para terminar, faço aqui um voto e apelo ao unido de todos os militantes do PS para que em 2013 estejamos todos unidos no mesmo objetivo para que possamos vencer as eleições de autarcas que se avizinham e que será um sinal claro contra os nossos presidentes adversários, que são o PSD e o CDS. Viva o Partido Socialista! Ao Sr. Presidente, eu também quero dizer que eu não vi o Sr. Presidente a ter esse comportamento que teve agora para comigo com os outros meus antecessores. E muitos deles falaram mais de 10 minutos. Atingir o tempo.